Bem, de facto, estamos a acompanhar o desenvolvimento de uma conferência que tem como lema a exaltação do patriotismo, inspirada na memória de Jonas Malheiro Savimbi. Como diz, 18 anos depois da sua morte, temos, acima de tudo, o reconhecimento da importância desta figura através de termos fundamentalmente uma sala cheia de jovens, muito provavelmente alguns nascidos na altura da sua própria morte. Nós trouxemos hoje aqui uma conferência com dois temas fundamentais, um sobre os fundamentos do patriotismo e outro sobre a questão da corrupção, razões e soluções. Pensamos que, através destas duas grandes temáticas, nós estaremos a prestar a melhor homenagem possível a Jonas Savimbi. Por um lado, porque as questões ligadas ao patriotismo continuam muito atuais. Nós temos ainda que consolidar muito a questão da nossa própria pátria, a todos os níveis. Angola tem hoje a necessidade de olhar para a Constituição e trazê-la ao serviço do cidadão, na medida em que as Constituições não são documentos definitivos e este painel, de facto, é o melhor contributo que nós poderíamos trazer aos desafios de 2020 para melhor consolidarmos a Angola que possa servir todos os seus filhos. A questão da corrupção é uma questão de atualidade, é uma questão que, no nosso parecer, não tem tido os retornos que nós todos esperávamos. Há uma boa parte dos cidadãos que olham para o combate à corrupção com a desconfiança de que uma parte deste combate resulta muito de marketing político e que os resultados são muito parvos. Eu devo mesmo dizer, muito recentemente pedi balanços do resultado do combate à corrupção e foi-me dito que os balanços são pequeninos. Então, nós estamos mais uma vez a trazer aqui um contributo que permitiria ao país financiar aquilo que é a nossa reserva estratégica para depois financiar emprego, construção de infraestruturas e nada melhor do que um dia como hoje, de homenagem ao Dr. Savimbi, para abordar questões dinâmicas do nosso dia-a-dia, questões de desafio, de consolidação de país e de consolidação da unidade nacional. Portanto, o Jonas Savimbi continua na nossa leitura muito presente, mas os desafios do reconhecimento a uma personalidade destas ainda são de realizar no âmbito do Estado. Como sabe, nós estamos a acompanhar esta comissão de reconciliação. Eu faço votos, e digo mesmo a partir de hoje, que no final dos seus trabalhos nós tenhamos o reconhecimento dos patriotas que permitiram a consolidação da nação, Agostinho Neto, Alder Roberto e Jonas Savimbi. Ter-se dado um passo importante. Fala olhar profundamente na Constituição. O que é que se refere de concreto, olharmos profundamente para a Constituição? Os senhores jornalistas acompanharam o primeiro palestrante, desenvolveu aspectos pertinentes de questões que continuam por fora da nossa realidade enquanto pátria e ele puxou também a questão enquanto nação. Nós precisamos de facto de ter a coragem de olhar para a Constituição e absorvermos questões referentes ao nosso patriotismo. Foram aqui trazidas questões de reflexão sobre as línguas nacionais excluídas, foram aqui trazidas questões ligadas à titularidade da terra, são questões extremamente importantes. Foram aqui trazidas algumas questões ligadas, nomeadamente, aos referentes ao nosso hino nacional, aos nossos símbolos. Como sabemos, em 2005, nós tínhamos tido já a Assembleia Nacional a decidir por algumas alterações que trariam uma maior unidade nacional e que depois a questão do Estado partidário acabou por excluir fatores de unidade. São apenas referentes que, com coragem, nós devíamos ter a humildade de reconhecer que são absolutamente necessários. Um país que uma parte dele não se reconhece, se sermos muito sinceros, naquilo que são alguns dos símbolos nacionais, não tem consolidação, não tem ganhos, não tem os fatores de
determinantes de nos potenciar naquilo que temos de essencial, seguramente. A terra, os nossos horizontes, a nossa cultura, e precisamos de caminhar unidos com os desafios, que são muitos na atualidade, económicos, sociais, enfim, a todos os níveis. Nós, de facto, temos hoje muitos problemas e temos que ter a coragem de encontrarmos soluções que estão aqui. Esta conferência é uma proposta de solução para muitos dos problemas que temos. 18 anos depois da morte do líder fundador, o Sr. Adalberto Costa Júnior é o terceiro presidente da União. Considero um partido que cresceu do ponto de vista da massa militante para fazer jus àquilo que é o vosso lema de 2020, de afirmação da cidadania para alternância e desenvolvimento inclusive. Nós pensamos que, de facto, o partido foi jus, fez jus das suas referências fundamentais. Nós sempre nos batemos pela democracia, nós sempre nos batemos pela liberdade, nós sempre nos debatemos por economia de mercado. E a UNITA, neste aspecto, soube abraçar com muita coragem estas questões no seu plano interno. Repare que, desde a morte do Dr. Savimbi a hoje, o partido realizou 5 congressos. Nenhum outro no espaço nacional foi capaz de fazer este percurso e dizer que 18 anos atrás, num dia como o de hoje, a pessoa que vos fala era representante da UNITA, em Itália. Exatamente um dos locais onde o Dr. Savimbi me enviou com uma só missão: fazer a paz. Trabalhei em Roma durante muitos anos com uma só direção em termos de objetivo: tudo fazer para acabar com a guerra. Então eu penso que é de facto um indicador claro de que este partido é um partido progressista, um partido com coragem, um partido com inovação, porque aqui está também a falar-vos aquele que 18 anos atrás era um representante de Itália e hoje falamos enquanto presidente da UNITA. É de facto uma dinâmica. O crescimento é uma realidade. O presidente Samakuva agarrou o partido num momento extremamente difícil e trouxe-o de facto ao Congresso do ano passado com um extraordinário crescimento e com uma extraordinária consolidação democrática do próprio partido. E, portanto, com contributos inquestionáveis ao longo deste percurso para a consolidação nacional. A UNITA tem inúmeras iniciativas levadas às instituições, infelizmente muitas delas não abraçadas até hoje, que, se levadas a sério, nós teríamos sabido evitar os constrangimentos maiores que o país hoje aqui vive. E, portanto, nós pensamos que, a este nível, a UNITA cumpriu a sua missão e soube ser um instrumento, efetivamente, de serviço ao país que Jonas Savimbi criou. A eleição de Manuel Pereira da Silva como presidente da Comissão Nacional Eleitoral, um primeiro pronunciamento do líder da UNITA, ainda cria algumas inquietudes na direção da UNITA? Sr. jornalista, a eleição desta figura com inexistência de moralidade e de condições de poder dirigir uma instituição que vai fazer a organização, o acompanhamento da escolha de quem vai interpretar a governação, seja ao nível local como ao nível nacional, é de facto o maior aviso de que nós estamos a regredir em termos daquilo que é consolidação nacional, em termos daquilo que, de facto, todos nós angolanos teríamos de expectativa dirigida às lideranças fundamentais deste país. Repare que a eleição do presidente da CNE esta semana é um indicador objetivo e total de que houve um falhanço extraordinário do papel do Presidente da República, houve um falhanço extraordinário do papel dos tribunais, naqueles espaços mais representativos, e inclusive da Assembleia Nacional. Portanto, esta foi, de facto, uma semana muito triste e que nos vai continuar a chamar, a apelar a intervenções de busca de soluções para este grave atentado, de facto, aquilo que é crescimento pretendido por todos nós das nossas instituições. Foi, de facto, uma semana, como disse o Presidente do Grupo Parlamentar, vergonhosa para o nosso país. O que é que a UNITA vai fazer? Vai aceitar ter o Dr. Manique como Presidente da CNE e vai convocar as eleições como Presidente? Sr. jornalista, a questão aqui é o que é que nós todos devemos fazer.
A eleição desta figura para a liderança da CNE é um atentado ao interesse nacional. Por muitas razões, para além dos vícios todos conhecidos, públicos, da sua candidatura, da forma como foi escolhido, porque de facto houve vícios enormes. No dia em que lhe foi dada a posse, veio a público uma auditoria que prova efetivamente violações extraordinárias ao nível daquilo que é o interesse público durante a sua gestão enquanto Presidente da Comissão Provincial Eleitoral. O perfil, de facto, é inexistente. Eu esperei que esta personalidade tivesse uma assunção de responsabilidade e acabasse por recusar a tomada de posse. Seria, de facto, um ato que lhe daria alguma respeitabilidade. Então, o desafio não é para a UNITA apenas. O desafio é para todos nós e retornado particularmente ao Sr. Presidente da República, retornado à Assembleia Nacional e retornado à estrutura judicial do nosso país. O Presidente da República chamou um falso problema. O Sr. Presidente da República, até na minha leitura, teria ganho muito se não se tivesse exposto tanto com as declarações que ele está a fazer. Quantas mais declarações faz, mais se expõe, no sentido de que, de facto, ao afirmar que os próprios deputados, segundo ele, também estão no contexto da sua eleição, ele está a crescer razões que deveriam convidar-nos a todos de olhar para o sistema eleitoral que temos e dar-lhe democraticidade, dar a oportunidade ao país de poder ter provavelmente círculos uninominais, de poder ter provavelmente candidatos independentes, de podermos reforçar com democracia aquelas que são as nossas leis. Eu creio que Sua Excelência não ganhou nada com as declarações que fez. Presidente, eu rebato a minha questão. Na tomada de posse do Presidente da CNE, também vai demarcar-se nas eleições? Caro jornalista, nós fazemos cada dia numa perspectiva de consolidação nacional. Nós precisamos agora todos de nos debruçarmos sobre as graves consequências de uma eleição que a nós todos não traz confiança e que ficou claro para todos os angolanos que o que o MPLA está a pretender é efetivamente manter o poder a qualquer preço. Isto foi dito na Assembleia Nacional e nem assim, com estes apelos, os titulares das instituições e elas próprias souberam corrigir o passo. Portanto, a preocupação é extraordinária. Preocupa-me muito que nós possamos efetivamente ter dado um prémio a um cidadão que em determinado momento dirigiu um prémio a um determinado espaço de vínculo e que estejamos a trazer ao país conflitualidades absolutamente desnecessárias. Numa altura em que nós todos estamos a pretender trazer a Angola investimento estrangeiro, não faz sentido nenhum trazermos a Angola conflitos políticos. E, portanto, não consigo entender o posicionamento de Sua Excelência, Sr. Presidente, bem como da Assembleia e dos tribunais. Muito obrigado. Não respondeu a nossa pergunta. A UNITA vai concorrer às eleições ou vai demarcar-se? Eu volto a responder-lhe que eu não quero antecipar de forma nenhuma questões que estão lá longe. Eu faço aqui a minha voz no sentido de nós daqui até lá conseguirmos ultrapassar os problemas criados e acrescidos esta semana. A reeleição das autarquias locais apresenta-se como uma grande solução para contrapor esta situação toda. Já Olha, eu agradeço a sua pergunta para retomar a pergunta anterior. Se nem convocatória temos das eleições, como é que eu lhe vou responder se nós vamos concorrer a elas? Nós vamos precisar que os titulares efetivos das instituições deem aos angolanos a correspondência da sua expectativa. Que a Assembleia Nacional, em março, saiba e consiga a aprovação completa de todas as leis do pacote autárquico, retirando assim ao Sr. Presidente da República a oportunidade de não continuar a dizer que o adiamento é da responsabilidade da Assembleia Nacional. E então, nesta altura, com todo o pacote autárquico aprovado, Sua Excelência o Presidente da República não terá mais nenhuma razão para adiar a convocatória das eleições autárquicas. Nesta altura também, nós teremos tido tempo de tomar iniciativas de consolidação nacional, de defesa daquilo que é o interesse nacional e de podermos retirar esta vergonha nacional que foi a eleição desta figura para a presidência da CNE. Muito obrigado.